E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo do nosso canal De Frente com a Palavra. E hoje, nesse formato aqui tão bacana, tão legal, tão instrutivo, que é o nosso Lendo a Bíblia. Só lembrando, não se esqueçam de se inscrever no canal. Não é inscrito? Não deixe passar essa oportunidade, meu filho. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, deixe o seu like e compartilhe e divulgue nas suas redes sociais esse conteúdo para que outras pessoas, assim como você, sejam edificados pelo conteúdo que nós estamos sempre lançando aqui nesse canal com parceria de vocês para divulgarmos a palavra de Deus. Tá bom? Então vamos ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre inferno e tentarmos desmistificar algumas ideias equivocadas sobre este tema tão relevante. Em primeiro lugar, eu preciso iniciar dizendo que essa palavra inferno, de fato, não está presente nos originais da Escritura. É uma palavra que está em latim, que foi inclusa, colocada nas nossas traduções e cujo significado é o lugar inferior. Então, existe uma revelação bíblica acerca deste lugar na Sagrada Escritura e nós queremos aqui apresentá-la para vocês lendo a Bíblia e, à medida que formos lendo, desmistificarmos algumas ideias, infelizmente, equivocadas e alimentadas por muitos. Em primeiro lugar, vamos iniciar aqui dizendo que o inferno não se trata de um local onde o diabo governa, promovendo o sofrimento daqueles que ali estão. Pelo contrário, o inferno trata-se de um local onde o próprio Deus é quem governa, executando o seu juízo contra todos aqueles que decidiram viver uma vida de impiedade. É Deus quem governa no inferno. E lendo a Bíblia, nós percebemos isso em Apocalipse, capítulo de número 1, lá no finalzinho, né, já? Capítulo 1, verso de número 18. Apocalipse, capítulo 1, verso de número 18. João tem uma revelação do Cristo glorificado e no verso 17, verso 17 ele vai dizer: quando eu vi, caí aos pés dele como morto, porém ele pôs a mão direita em cima de mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, o vivente que morreu, mas que agora está vivo para sempre. Eu tenho, disse Jesus, as chaves da morte e do inferno. Não é o diabo que reina, não é o diabo que governa, mas assim como Cristo reina sobre os céus, governa sobre a terra, ele também é a autoridade suprema no inferno. Tá bom? Em segundo lugar, nós também precisamos desmistificar uma outra ideia teológica falsa que diz que no inferno, haverá ímpios arrependidos. É muito comum nós vermos essa ideia, principalmente no meio da teologia popular, da teologia do povo. Pessoas que acreditam que em algum momento haverá ali no inferno ímpios arrependidos de seus pecados e buscando uma reconciliação com Deus. Mas disse e repito, não haverá no inferno ímpios arrependidos, mas sim ímpios que vão continuar nutrindo obstinação, rebeldia e impiedade contra o Deus Criador de todas as coisas. Existe um texto bíblico muito conhecido que nos faz chegar exatamente a essa conclusão. É um texto de Lucas capítulo 16, onde Jesus, contando a história de dois personagens denominados como o rico e o Lázaro, ele fala acerca do inferno. E fala da forma como o rico, o ímpio, que morreu sem Deus, se porta dentro do inferno. No versículo de número 23 vai dizer que no inferno, sofrendo ele quem? Ele, o rico, podia ver Lázaro de longe com Abraão ao seu lado. Então chamou o pai Abraão: tenha compaixão de mim, e mande Lázaro ao menos molhar a ponta do dedo e refrescar a minha língua, pois eu estou sofrendo nestas chamas. No versículo de número 28, novamente, o rico vai se dirigir a Abraão dizendo, versículo 27, vamos iniciar do 27. Então o rico disse ao pai Abraão: por favor, mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para avisar, todos a respeito deste lugar de sofrimento, a fim de que eles não venham
para aqui quando morrerem. Então perceba que nesse diálogo com Abraão, o ímpio rico não nutre nenhuma postura de arrependimento, mas sim de contínua pecaminosidade, mostrando atos extremamente orgulhosos e não atos de arrependimento. Terceiro lugar, o terceiro erro que nós queremos aqui desmistificar acerca do inferno é o seguinte: o inferno não é um lugar físico onde literalmente existe fogo, trevas e outras coisas semelhantes a estas apresentadas alegoricamente na Escritura. Não. O inferno trata-se de um lugar de ordem espiritual que a Bíblia apresenta utilizando termos que originalmente revelam de formas alegóricas realidades acerca deste lugar. Como eu disse no começo para vocês, o inferno não é uma palavra que está presente nos originais, mas que está presente na nossa tradução. Mas no original, inferno no Antigo Testamento significa Sheol, que é uma palavra hebraica cujo significado é lugar onde estão os mortos, lugar onde habitam os mortos. Nós vemos uma infinidade de textos bíblicos no Antigo Testamento se referindo ao inferno como este lugar, como Sheol, como lugar onde os mortos habitam, como lugar onde os ímpios residem. Já no Novo Testamento, nós vamos ver uma outra palavra no original que é utilizada para se referir ao inferno, a palavra Hades. Uma palavra grega cujo significado é muito semelhante ao significado de Sheol. A palavra Hades significa o mundo dos mortos. E é uma palavra para se dirigir especificamente ao mundo, à dimensão, ao local de tormento que estão aqueles que vivem sem Deus. Então o inferno não é literalmente um local onde tem fogo, onde tem enxofre, mas essas terminologias ou esses termos nos quais eu citei apenas apresentam de forma alegórica realidades acerca deste lugar que é espiritual. Em quarto lugar, nós também precisamos dizer que inferno não é a mesma coisa que lago de fogo. Mesmo que você não tenha contato aos escritos originais, você percebe, principalmente aí lendo o livro de Apocalipse, capítulo de número 20, né? Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que é estabelecida essa distinção entre inferno e lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo de número 13, vai dizer: o mar entregou os corpos sepultados nele, e a terra o Hades. Entregaram os mortos que estavam nele. Cada um foi julgado de acordo com suas obras, e a morte e o Hades, o Hades, que é o inferno no seu original, a morte e o Hades, foram jogados dentro do lago de fogo. Então percebam que inferno, que também é chamado na Bíblia, no Novo Testamento de Hades, no Antigo Testamento de Sheol, não é a mesma coisa que lago de fogo. Isso nós já vemos na nossa tradução. E os originais mostram isso de uma forma mais clara ainda. A palavra original para lago de fogo não é Hades, não é Sheol, mas é Geena. Por que é utilizada essa palavra Geena? Porque essa palavra, de uma forma alegórica, revela a realidade desse sofrimento maior ainda que está reservado para o diabo, para os seus anjos, anticristo, falso profeta e os ímpios. O Geena, no seu original, trata-se de uma palavra que era utilizada para se referir a um vale chamado Vale de Tofete, o Vale de Rinom, onde eram oferecidas crianças queimadas ao fogo como forma de adoração a uma divindade chamada de Moloque. E que posteriormente esse vale, que era um vale onde eram oferecidos sacrifícios, posteriormente foi transformado em um vale onde era colocado o lixo ali de Israel. E esse lixo, claro, era queimado, incessantemente queimado e alimentado com enxofre ali naquela localidade. Então, Geena, que no original é a palavra original para lago de fogo, ela se refere a este local, que alegoricamente aponta para o inferno, aponta para o lago de fogo, melhor dizendo. Um lugar onde vai ter fogo, um lugar onde vai ter enxofre, um lugar onde não vai cessar o fogo, não vai cessar
o enxofre, um lugar onde vai ter choro, ranger de dentes. Então, inferno não é a mesma coisa que lago de fogo. Vemos isso lendo a Bíblia, na nossa própria tradução, e os originais só reforçam isso que nós estamos falando. Por último, nós queremos encerrar dizendo que o lago de fogo, que é onde o inferno será jogado, conforme nós lemos, trata-se de um lugar onde Deus executará, de uma vez por todas, o seu juízo contra o diabo, contra os seus anjos e contra todos os que vivem uma vida impiedosa. E contra aqueles que vivem uma vida impiedosa, esse juízo, esse julgamento de Deus terá 3 tipos de punições, 4 tipos de punição, melhor dizendo. Punições de ordem corporal, punições de ordem proporcional, punições intensas e eterna. E eu convido você para novamente abrir a Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, no verso de número 12. Apocalipse 20, verso de número 12, está escrito assim, conforme vocês podem perceber aí na Bíblia de vocês. E vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com as coisas escritas no livro, cada um de acordo com as suas obras. O mar entregou os corpos neles e a terra o Hades. Então, percebemos aqui 2 características do sofrimento que haverá no lago de fogo. Sofrimento de ordem corporal, porque aqueles que estavam mortos no Hades, apenas em espírito, serão ressuscitados para serem julgados. E não apenas um sofrimento de ordem corporal, mas um sofrimento de ordem proporcional. Cada um será julgado de acordo com as suas obras. Ou seja, haverá ali graus de punições, cada um de acordo com as suas obras. E não apenas um sofrimento de ordem corporal, de ordem proporcional, mas será um sofrimento incessante e eterno. Conforme vocês podem perceber ainda em Apocalipse 20, no verso 10, que diz: então o diabo que as tinha enganado foi jogado dentro do lago de fogo que queima com enxofre, onde já tinham sido lançados a besta, falso profeta, e serão atormentados dia e noite, incessantemente, dia e noite, para todo sempre, eternamente e incessantemente. Esses são alguns mitos que nós aqui desmistificamos lendo a Bíblia. Existem outros? Existem, mas deixaremos para uma outra oportunidade. No entanto, queremos concluir dizendo que o inferno é real, que o inferno existe, mas cabe a você fugir desta realidade, fugir da ira vindoura. E só existe uma forma de fugir desta terrível realidade, correndo para os braços de Cristo, que com a sua misericórdia nos acolherá e nos salvará dessa eterna punição. Fica aqui a dica, fica aqui a palavra e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir.